Prepare-se para mergulhar em uma história que ecoa através dos séculos, sussurrando segredos de coragem e propósito. Esta não é apenas uma história bíblica, é um espelho para sua própria jornada. Você já se sentiu invisível? Como se a vida estivesse acontecendo ao seu redor, mas você fosse apenas uma sombra, sem voz, sem poder para mudar o próprio destino? Já encarou um medo tão avassalador que paralisou cada fibra do seu ser, fazendo você duvidar de cada passo, de cada sopro de coragem? Pois bem, eu conheço uma história que poucos realmente entendem. Uma história de uma mulher que, assim como você, se viu diante do abismo, mas encontrou uma força que transcendeu o humano. E o que ela fez, o que ela se tornou, pode ser a chave para transformar a sua vida. Fique comigo, porque o que você vai descobrir sobre a rainha Esther vai te chocar e te inspirar de uma forma que você nunca imaginou. Ela era apenas Hadassa, uma órfã, uma menina sem nome, sem família, sem futuro aparente, vivendo à sombra de um tio que a acolheu. Imagine a vida dela, uma existência simples, talvez até monótona, em uma terra estrangeira, longe de suas raízes, de sua cultura, de sua fé. Ela não era a escolhida, não era a princesa, não era a heroína de nenhuma profecia. Ela era ninguém. Apenas uma entre tantas, em um império vasto e impiedoso. Mas o destino, ou melhor, a mão invisível de um Deus soberano, tinha outros planos para Hadassa. Planos que a levariam para dentro dos muros dourados de um palácio, para o harém de um rei poderoso. Um rei que governava sobre 127 províncias, da Índia à Etiópia. E foi ali, naquele lugar de luxo e solidão, que Hadassa se tornou Esther. Um nome novo, uma identidade oculta, um disfarce necessário para sobreviver em um mundo onde sua verdadeira origem poderia significar sua ruína. Ela não pediu por aquilo, não escolheu ser levada. Ela foi arrastada para um concurso de beleza, uma competição cruel, onde o prêmio era o trono e a punição para a derrota era uma vida de esquecimento em um harém. Você consegue sentir o peso dessa incerteza? A ansiedade de ser julgado, avaliado e talvez rejeitado? A dor de ter sua vida decidida por outros, sem qualquer poder de escolha? Esther sentiu tudo isso. Ela era uma prisioneira de ouro, uma peça em um jogo de poder que ela mal compreendia. Mas então, o impensável aconteceu. Ela foi escolhida. A órfã, a estrangeira, a menina sem nome, tornou-se rainha. Rainha Esther. E por um tempo, talvez, ela tenha respirado aliviada. A vida no palácio, o luxo, a segurança, mas o destino, ou a providência divina, não havia terminado sua obra. Porque enquanto Esther vivia sua vida dourada, nas sombras do mesmo palácio, um mal ancestral estava crescendo. Um homem chamado Amã, um homem consumido pelo orgulho e pelo ódio, tramava um plano de extermínio, um genocídio, contra o povo de Esther, contra o povo dela. E ela, a rainha, estava alheia a tudo. Até que a notícia chegou. Trazida por seu tio Mordecai, e com ela uma pergunta que ecoaria por toda a eternidade. Uma pergunta que talvez esteja ecoando para você agora. Não penses que por estares no palácio do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? Porque, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virão para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? Esther 4, 13 e 14. Sinta o peso dessas palavras, o choque, a revelação brutal. Esther, a rainha, a intocável, estava em perigo. Seu povo estava em perigo. E ela, a única com acesso ao rei, era a única que poderia fazer algo. Mas o risco?
O risco era a morte. Ir ao rei sem ser chamada era uma sentença de morte. O medo deve ter sido esmagador. O palácio, antes um refúgio, agora era uma prisão, e o trono uma armadilha. E é aqui que a história de Esther se torna a sua história. É aqui que as 5 lições incríveis que transformarão a sua vida começam a se revelar. Lição 1. O seu propósito está oculto em sua posição atual. Esther não escolheu ser rainha. Ela foi colocada lá. Mas foi ali, naquele lugar inesperado, que o seu propósito foi revelado. Quantas vezes você se sente preso em uma situação, em um trabalho, em um relacionamento, em um lugar que não escolheu? Talvez, assim como Esther, você esteja exatamente onde precisa estar para um propósito maior. Deus não a colocou no trono para o luxo, mas para a libertação. O seu palácio pode ser o seu trabalho, sua família, sua comunidade. Olha ao seu redor. Qual é o seu para tal tempo como este? Lição 2. A coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Esther sentiu medo, um medo mortal, mas ela não se rendeu a ele. Ela se preparou, ela jejuou, ela orou, e então ela disse: "Se perecer, pereci." Essa frase, dita em um sussurro de determinação, é o grito de guerra da alma que escolhe a fé sobre o pavor. Quantas vezes o medo te impede de dar o próximo passo, de falar a verdade, de lutar porque é certo? A coragem de Esther não veio de uma ausência de tremor, mas de uma decisão consciente de avançar, mesmo com o coração batendo forte no peito. Lição 3. A preparação e a oração precedem a vitória. Esther não agiu impulsivamente. Ela pediu que todo o povo jejuasse e orasse com ela por 3 dias. Ela se preparou espiritualmente e depois ela planejou. Convidou o rei e Amã para banquetes, criando o cenário perfeito para sua revelação. A vitória de Esther não foi um acidente, foi o resultado de uma preparação meticulosa, de uma dependência total de Deus e de uma estratégia inteligente. Você está se preparando para a sua batalha? Está buscando a direção divina antes de agir? Lição 4. A sabedoria é mais poderosa que a força bruta. Esther não confrontou o rei com raiva ou acusação. Ela usou a sabedoria. Ela criou um ambiente de favor, de intimidade, antes de revelar a verdade. Ela esperou o momento certo, a oportunidade perfeita. A sabedoria de Esther salvou o seu povo. Em um mundo que valoriza a força e a agressão, a história de Esther nos lembra que a sabedoria, a paciência e a estratégia podem ser as armas mais poderosas que você possui. Lição 5. Deus age de formas inesperadas, mesmo que não o vejamos. O livro de Esther é o único livro da Bíblia onde o nome de Deus não é mencionado, nenhuma vez. Mas a sua mão está em cada página, em cada reviravolta, em cada coincidência. Ele moveu corações, abriu portas, expôs a maldade, tudo nos bastidores. A história de Esther é a prova viva de que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo que você não o sinta, mesmo que você não o veja. Ele está tecendo os fios da sua história, preparando o cenário para sua própria libertação, para sua própria vitória. Esther, a órfã, a estrangeira, a rainha que se arriscou, não apenas salvou seu povo. Ela se tornou um farol de esperança, um testemunho vivo de que não importa a sua origem, sua posição ou o tamanho do seu medo, você tem um propósito. Você tem uma voz. Você tem o poder de mudar o curso da sua própria história. Pense nisso. Você, assim como Esther, pode estar em uma posição para tal tempo como este. Talvez você esteja enfrentando um gigante, um medo, uma injustiça. Talvez você se sinta pequeno, insignificante. Mas a história de Esther grita uma verdade poderosa. Deus usa os improváveis, os esquecidos, os que se sentem invisíveis para realizar seus maiores feitos. A revelação final é esta. A jornada de fé de Esther
não é apenas uma história antiga. É um convite para você olhar para sua própria vida hoje, para sua própria posição, para os seus próprios medos e perguntar: qual é o meu para tal tempo como este? Você já viveu algo parecido com essa jornada de fé, onde o medo se transformou em coragem e o propósito se revelou? Se esse vídeo te tocou, se a história de Esther acendeu uma chama dentro de você, é porque essa mensagem precisava chegar até você. Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua própria jornada de fé. E se você tiver coragem de abraçar o seu propósito e viver uma vida de fé inabalável, inscreva-se no canal Silêncio da Fé. Mas só se tiver coragem.